Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos estudar uma técnica que facilita muito a resolução de equações de segundo grau. Esta técnica permite que a gente chegue rapidamente na resposta sem a necessidade de utilizar a fórmula. Vamos ver como é que ela funciona? Esta técnica que nós vamos aprender hoje é uma técnica muito simples. Ela funciona para boa parte das equações do segundo grau. E o objetivo dela é que a gente consiga resolver rapidamente a equação. Com um pouquinho de habilidade a gente consegue resolver, inclusive, de cabeça. Então vamos ver como é que ela funciona. Vamos começar com o exemplo x² menos 5x mais 6 igual a zero. É a técnica da soma e produto. Soma, uma adição, produto, uma conta de vezes. Ela tem duas formulazinhas básicas para a gente decorar, bem menos que a fórmula de Bhaskara. Em primeiro lugar, a gente identifica os coeficientes A, B e C, como vocês já viram nos encontros anteriores. Então aqui, no nosso exemplo, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. E a técnica da soma e produto consiste em duas formulazinhas. Ela diz o seguinte: a soma das raízes de qualquer equação de segundo grau é sempre resultado do menos b dividido pelo a. Eu estou falando desse a e desse b que estão aqui. E o produto das raízes de qualquer equação de segundo grau é sempre o resultado do c dividido pelo a. Tá? Então são as duas coisas que a gente vai decorar. A soma é o menos b dividido pelo a e o produto é o c dividido pelo a. Então como é que a gente resolve isso? Primeiro nós vamos ver quanto que dá a soma das raízes da equação. Então ele está dizendo lá, menos o b. Se o b já é negativo, então vai ter aquele parênteses. Menos o menos 5, dividido pelo a que vale 1. Aqui em cima vai ter regra de sinal, menos com menos vai ficar positivo. 5 dividido por 1, e aqui vai dar 5. Então a soma das raízes dessa equação tem que dar 5. Por exemplo, pode ser 1 e 4, pode ser 6 e menos 1, tá? Sempre que a gente somar tem que dar 5. Só que essa é uma informação insuficiente, existem infinitos números que somados dão 5. Então agora a gente complementa com o produto, que é para fechar a informação. O produto é resultado do C dividido pelo A. O C vale 6, o A vale 1. 6 sobre 1 vai dar 6. Então agora eu tenho duas informações. A soma, que tem que dar 5, e o produto tem que dar 6. Essas mesmas raízes tem que dar soma 5 e produto 6. Quando a gente fez um encontro onde introduzimos a equação de segundo grau, nós já fizemos isso. Se você buscar lá a equação do primeiro grau, introdução, vocês vão ver que a gente fez vários trabalhinhos de soma e produto. E agora é só relembrar então. O que eu estou procurando? Estou procurando dois números que, se eu somar, o resultado é 5, e esses mesmos dois números, quando eu multiplicar, o resultado tem que dar 6. O jeito mais fácil da gente chegar nesses números é pela conta de vezes. Tá? Então, pela multiplicação, a gente vê todas as possibilidades de dois números multiplicados darem 6, e depois encaixa na soma. Então aqui a gente vai buscar pelas multiplicações. Quais são as possíveis multiplicações inteiras que dá 6? Porque também a gente não vai ficar esmiuçando o número com vírgula. Multiplicações inteiras. Então pode ser 1 vezes 6, que dá 6. Outra possibilidade, 2 vezes 3, que também dá 6. Agora que a gente tem duas possibilidades, a gente vai olhar para a soma. Qual dessas duas respostas, dessas duas opções que eu tenho, vai encaixar na soma que dá 5. Então veja bem, o 6 eu poderia dizer que era 6 menos 1. Tá? Até poderia ser, eu poderia colocar menos 1 mais 6 e o resultado seria 5.
mas ele ia furar no produto. Porque menos 1 vezes 6 não dá 6 positivo. Tá? Menos com mais vai dar menos. Então não pode ser esta possibilidade. A segunda possibilidade também está encaixando na soma. Não precisa ninguém ser negativo. 2 mais 3 está dando 5. E claro que a gente já viu que 2 vezes 3 já estava dando 6. Então qual é a solução da minha equação do segundo grau aqui? A minha solução são as raízes 2 e 3. E não tivemos a necessidade de fazer pela fórmula de Bhaskara. Mais um exemplo para a gente aprender devagarinho como é que se usa essa técnica. X elevado ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Então começa com os coeficientes. O A vale 1, o B vale 2 e o C, nesse caso, vale menos 8. Já deixei as fórmulas aqui em cima, porque essas fórmulas é onde a gente vai basear todo o nosso estudo. Tá? As fórmulas da soma e do produto das raízes das equações. Muito bem. Identificados os coeficientes A, B e C, nós vamos ver quanto que dá a soma e o produto dessas raízes. A soma é sempre menos o B dividido pelo A. O B vale 2, então neste caso aqui o B vai ficar negativo, com o menos da fórmula. E o A vale 1. E aí eu tenho menos 2 dividido por 1, menos 2. Então a soma das minhas raízes agora tem que dar menos 2. O produto é sempre a divisão do C pelo A. O C vale menos 8, é negativo. E o A vale 1. Menos 8 dividido por 1 dá menos 8. Então já temos aí o que nós precisamos calcular para chegar no valor das raízes. Então dois números que somados o resultado é menos 2. Dois números que multiplicados o resultado é menos 8. Bom, aqui vai a primeira dica. A multiplicação está dando um número negativo. Pela regra de sinal, dois números quando multiplicam só vão ficar negativos se um for mais e o outro for menos. Então nas nossas raízes, uma resposta vai ser positiva e a outra vai ser negativa, devido ao sinal da multiplicação. Então vamos lá. Vamos ver quais são as possíveis multiplicações onde eu chego no número 8. Tá? Eu não vou me preocupar com o sinal agora, só vou me preocupar com o sinal na hora de montar aqui. Então, pela multiplicação, quais são as opções que eu tenho de números inteiros, números naturais, que dê 8? 1 vezes 8, que dá 8. Tem também 2 vezes 4, que dá 8. Tá? Só estou vendo essas duas opções mesmo. 1 e 8. Pode encaixar aqui na soma de forma que o resultado fique menos 2? Olha, mesmo que o 1 seja negativo e o 8 positivo, ou o 8 negativo e o 1 positivo, em nenhum momento a gente vai conseguir chegar em menos 2. De forma que a gente tem que descartar essa primeira aqui. Então essa primeira já não serve para a gente. A segunda é 2 e 4. Tem como eu encaixar um positivo e um negativo aqui, de forma que o resultado da soma seja menos 2? Tem. Se eu colocar o 4 negativo, somando com o 2 positivo, é uma dívida de 4 onde eu estou pagando 2, continuo devendo 2. O mesmo vai valer para baixo, né? Menos 4 multiplicado por 2, menos com mais dá menos, 4 vezes 2 dá 8. E assim, já chegamos na solução desta equação aqui. A solução são os números menos 4 e 2. X elevado ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Vamos usar a técnica da soma e produto para ver se rapidamente a gente chega no resultado da equação. O A vale 1, o B vale 3 e o C vale 2. Então vamos lá. Utilizando as fórmulas de soma e produto, a soma das minhas raízes é o resultado de menos B dividido por A. Então o B é positivo, mas ele vai ficar negativo por causa da fórmula. Menos 3 dividido por 1, então a minha soma tem que dar menos 3. O produto é sempre resultado de C
dividido por A. O C, neste caso, vale 2 e o A vale 1. Então a multiplicação está dando 2. Então vamos pensar, eu tenho um produto, um número positivo. Na minha soma, eu tenho um número negativo. Aí você vai pensar comigo, para estar dando negativo na soma, tem que ter pelo menos um número negativo. Tá? Senão a soma não vai dar negativa. Agora, como a multiplicação está dando positivo, eu acabo concluindo que as duas raízes aqui têm que ser negativas. Tá? Porque o menos com o menos vai dar positivo. E dois números negativos, quando eu somo, o resultado também continua negativo. Então vamos ver quem são esses números, procurando sempre pela multiplicação. Então na multiplicação aqui, quais são as opções de números inteiros de resultados 2? Acho que apenas um, né? Que é o resultado de 1 vezes 2, que dá 2. Tá? Então para valer a pena a soma e produto, eu tenho que trabalhar com números inteiros. Se for trabalhar com números quebrados, eu teria infinitos resultados. Então aqui, já fizemos aí uma pré-análise, né? Se a soma tem que dar menos 3 e o produto tem que dar 2 positivo, é porque os dois números têm que ser negativos. E aí confere, né? Porque ó, menos 1, menos 2, mesmo tendo esse sinal aqui de mais, aqui quando os sinais estão juntos é regra de sinal, mais com menos vai ficar menos. Então aqui é menos 1, menos 2, que o resultado dá menos 3. E aqui, menos 1 multiplicado por menos 2, regra de sinal menos com menos vai dar mais, 1 vezes 2 vai dar 2. Então a solução para essa equação é menos 2, menos 1, só para colocar na ordem crescente. Professor, já estou até gostando desse método aqui, dá para resolver rapidinho, mas então por que a gente aprendeu a fórmula de Bhaskara, que ela é feita em 2 etapas, né? Dá um trabalho danado e tal. Então nós vamos começar a ver agora que esse método é muito bom para algumas equações de segundo grau. Mas nós vamos ver que em algumas equações o processo já não é tão viável assim. Tá? Ele resolve para todas, mas em alguns ele não é viável. É isso que eu estou querendo dizer. Então vamos ver uma delas. Eu tenho x² menos 5x mais 8 igual a 0. O meu a vale 1, o meu b vale menos 5 e o c vale 8. Então, aplicando as fórmulas de soma e produto, eu tenho menos b sobre a, menos o menos 5, sempre lembrando, um menos da fórmula, e se o b for negativo, ele também continua lá ao menos. Depois a gente faz a regra de sinal. Dividido pelo a, que é 1. Então, fazendo a regra de sinal, vai ficar positivo. 5 dividido por 1. Beleza. Então, a soma das minhas raízes tem que dar 5. Produto. Então, eu tenho aqui C sobre A. O C vale 8, o A vale 1. Beleza. 8 dividido por 1 dá 8. Então, eu estou procurando dois números que somados o resultado vai dar 5, e esses mesmos números, quando multiplicados, o resultado vai dar 8. Parece que não está tão ruim. Então vamos ver aqui, ó. Buscando pela multiplicação, eu vou ver as possibilidades que eu tenho de multiplicação para 8. 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 4 também dá 8. E paramos por aqui. Agora vamos tentar encaixar uma delas na soma, de forma que a soma dê 5 positivo. 1 e 8. Se eu somar 1 mais 8 dá 9. Se eu fizer 8 menos 1 dá 7. Se eu fizer 1 menos 8 dá menos 7. Não está encaixando aqui no 5. Elimina. 2 e 4. Se eu fizer 2 mais 4 dá 6. Se eu fizer 4 menos 2 dá 2. Se eu fizer 2 menos 4, dá menos 2. E aí não está encaixando também. E aí que fica aquela questão, né? Eu não consegui aqueles números que somados deem 5,
ou que multiplicados deem 8. Então, alguma coisa está acontecendo aqui. Vamos ver o que é então. Vamos lembrar do delta então, aquele valor que a gente tem que encontrar primeiro para depois ir para a fórmula da equação de segundo grau. B elevado ao quadrado menos 4AC. Esse delta depois vai para dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, ele não pode ser um número negativo. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Delta igual B elevado ao quadrado, o B vale menos 5. Vai ser menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A que vale 1, vezes o C que vale 8. Então o nosso delta é menos 5 elevado ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Finalizando, 25 menos 32, nós vamos encontrar menos 7. Ou seja, o nosso delta é negativo e essa equação não tem resposta, não tem solução. Ela é um conjunto vazio. Então, se por acaso você começar a aplicar a técnica de soma e produto e ver que não vai sair, já abandona o soma e produto e volta para a fórmula. Porque só vale a pena usar soma e produto se for uma solução rápida. Se você vê que não está saindo, abandona, volta para a fórmula. Um último exemplo, só para a gente perceber quando não vale a pena a gente utilizar a técnica de soma e produto. Eu tenho esta equação, 3x elevado ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Então, quem são os coeficientes desta equação? O meu A vale 3, o meu B vale menos 7 e o meu C vale 2. E aqui vai uma dica do professor. Todos os exemplos anteriores, o coeficiente A valia 1. Por que isso é interessante? Porque o A está sempre na parte de baixo dessas fórmulas. E como o A valia 1, não tinha como dar número quebrado. Tá? Agora nós estamos diante de um A que vale 3. E aí eu vou ter que colocar o 3 na parte de baixo. O que vai acontecer? Então olha só, a soma vai ser menos o B, menos o menos 7, dividido pelo A que é 3. Menos com menos vai dar mais 7 terços. Se eu dividir 7 por 3, vai dar uma dízima periódica. E aí piorou tudo, né? Então vamos deixar assim por enquanto. O produto vai ser C, que é 2, dividido pelo A, que é 3. 2 terços também é uma dízima periódica. Agora imagine você procurar dois números que somados vai dar 7 terços, dois números que multiplicados vai dar 2 terços. Claro que aqueles estudantes que já pegaram habilidade com matemática, que gostam de fração, que gostam de manipular as frações, eles conseguem chegar no resultado aqui, tá? Mas uma habilidade mais avançada. Nós, nesse estágio de estudo, estamos começando a aprender equações de segundo grau. Quando vê que o número deu fração, deu número com vírgula, já vamos embora para a fórmula. Aliás, se você vê que o A não vale 1, já vá direto para a fórmula, que é bem mais fácil. A solução deste problema aqui é 1 terço e 2. Se você somar 1 terço mais 2, vai dar os 7 terços que estão aqui. Se você multiplicar 1 terço por 2, vai dar os 2 terços que estão aqui. Mas a fórmula vai ser mais eficiente para a gente chegar nesse tipo de resposta. Viram que técnica bacana para resolver a equação de segundo grau? Agora é só treinar bastante e decidir quando que vale a pena utilizar essa técnica de soma e produtos. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.